Jonas, capítulo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos neste santo dia, na tua presença, em adoração pública. Queremos nesse momento ouvir a tua voz na palavra. Pedimos, ó Deus, nos abençoa, nos dá a tua graça, fala conosco. Nos dá a ouvir o teu evangelho, a tua lei, as exortações do Senhor.
Nos dá a olhar para Cristo, ó Deus, por meio desse texto. Nos ajuda, ó Deus, nos dá graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, a lei de Deus, a sua palavra, a Escritura, nos foi dada para colocar diante de nós a realidade da vida deste mundo sobre diversos aspectos, para compreendermos como deveríamos ser se não houvéssemos caído em Adão, e também para revelar o que somos como filhos de Adão caídos. Revela o conflito da carne contra o espírito. Também sabemos, revela o processo de Deus nos seus eleitos para a santificação. E a Escritura é inspirada, e uma das evidências da sua inspiração é o modo como a Escritura revela o pecado dos santos. É o que temos aqui no caso do livro de Jonas, na vida de Jonas, em sua rebeldia contra o Senhor. Então a Escritura, Deus não esconde as quedas, os pecados dos santos. E Israel, que é o alvo original dessa profecia, certamente Israel se identificava profundamente com o profeta Jonas. Um povo rebelde, contradizente, um povo que de fato vivia como um povo agraciado, escolhido, mas que havia, por conta da eleição e também, em alguns momentos, por causa do pecado, em oposição às nações que estavam ao seu redor. A igreja do Antigo Testamento, como nós, podemos ver nesse texto da Escritura a graça de Deus em lidar pacientemente com o profeta rebelde. Deus é justo e santo, ele trata, disciplina os seus servos. Vemos aqui como Deus disciplinou a Jonas. Vemos compaixão, tanto por Jonas, o seu servo, mas também, irmãos, nós vemos aqui a bondade e compaixão para com os que estão alheios ao conhecimento do Senhor. Esses pagãos ninivitas, nós vemos então que Deus é bondoso, ele chama ao arrependimento esses ninivitas, e é isso que vamos ver neste livro do profeta Jonas. Esse livro, irmãos, está na nossa Bíblia, entre os profetas menores, embora Jonas é um texto narrativo, muito mais do que com uma característica dos profetas que tem uma linguagem mais poética. A única parte, digamos assim, profética desse livro e da profecia de Jonas se resume em uma linha. A profecia de Jonas se resume em uma linha. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas profetizou para o rei Jeroboão II, isso está em 2 Reis 14:25, ali pelo século 8 a.C. E essa profecia de Jonas, então, é enviada para uma nação gentia, Nínive, a capital da Síria. Nínive é uma grande cidade dos seus dias, uma grande metrópole dos seus dias. Para os irmãos terem ideia, era necessário 3 dias de caminhada para percorrer esta cidade, uma cidade grande, em proporção ali, especialmente para a sua época. E o Senhor fala da população da cidade no final do livro, de 120 mil pessoas. E em Naum somos informados de suas provisões e riquezas, que não tem fim, uma cidade riquíssima. E apesar disso, e sendo uma cidade pagã, também por isso, no caso, é uma cidade ímpia, é grande a impiedade, grave. E a sua medida de iniquidade cresceu absurdamente. Rebelião aberta contra o Senhor. E aqui nós temos, então, irmãos, através da profecia de Jonas, também o cumprimento do que o Senhor disse para Abraão. O Senhor prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Temos aqui no capítulo 1 esses marinheiros que sacrificam ao Senhor, adoram ao Senhor aí no final do capítulo 1. E temos o Jonas que vai pregar para os ninivitas e haverá arrependimento. Então o Senhor tem um povo eleito, o Senhor, desde o Antigo Testamento, há um plano
através de Abraão, através da igreja, do povo do pacto, abençoar pessoas de todas as nações, de toda tribo, língua e nação. Então nós vemos isso também aqui, embora é muito difícil para os judeus, e veremos um pouco sobre isso. Os judeus tinham ciúmes dos seus privilégios, que possuíam de fato a vantagem do judaísmo, que Deus lhes deu, mas Deus ele tem esse plano, isso é desde o princípio. Israel precisa se submeter a isso. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema um sinal de Cristo através do profeta rebelde. Um sinal de Cristo através do profeta rebelde. Em primeiro lugar, temos a rebelião de Jonas, que está do verso 1 a 3 e do verso 8 a 10. A palavra de Deus veio a Jonas no verso 1. A palavra no verso 2, dispõe-te para ir à cidade de Nínive e clamar contra ela. E no verso 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então entrou num barco e foi na direção oposta. Do verso 8 ao verso 10, nós temos aí os marinheiros questionando Jonas sobre quem ele era, a sua ocupação, diante daquela disciplina e juízo de Deus contra aquele barco. E ele revela então, e eles sabem que Jonas está sendo perseguido pelo Senhor. Então nós temos aqui o profeta escolhido de Deus para essa obra, levar a sua palavra aos ninivitas, não está disposto a profetizar ou pregar para os ninivitas e vai para o caminho contrário. Jonas, então, quando é dito aí no versículo 3, que ele se dispôs para fugir e achou um navio que ia para Tarsis, Jonas, então, ele foge e busca fugir de uma maneira que fique impossibilitado de cumprir o seu mandato. De uma perspectiva humana é impossível, ele vai para o outro lado. E alguns entendem que ele fez isso por medo do povo assírio, também talvez uma viagem muito difícil, né? Muito dispendiosa, fatigante, 1.000 quilômetros a nordeste. Jonas iria ter que viajar para levar essa mensagem. Mas, irmãos, observando o livro, é evidente pelo texto e pelo que o próprio Jonas diz no último capítulo, que não parece ser temor de homens. Não é o porquê de Jonas não pregar, não é temor de homens. De fato, Jonas tem ciúmes dos privilégios concedidos de maneira especial aos hebreus, ao povo de Deus, à igreja, Israel ali no Antigo Testamento. E os ninivitas são inimigos dos assírios, cruéis, inclusive Israel do Norte caiu para os assírios. E então, de fato, Jonas, ele tem ciúmes e há então uma ira contra essa possibilidade de Deus enviar a palavra, especialmente tendo em vista que quando Deus envia a palavra é sinal de que Deus quer fazer bem, há uma possibilidade grande de que de fato haja arrependimento, e em havendo arrependimento Deus ele perdoa o pecado. E Jonas então tem ciúme das vantagens dos judeus. Paulo diz em Romanos 3, qual é a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita. E em primeiro lugar, Paulo diz, porque aos judeus foi em primeiro lugar entregue ou confiadas as palavras de Deus. Ter a palavra de Deus em primeiro lugar é o grande privilégio da igreja. A igreja é depositária, foi confiada à igreja os oráculos de Deus. Em Salmo 147, 19 e 20, o salmista diz, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Então, em primeiro lugar, a base do privilégio dos judeus é ter a palavra de Deus, revelação de Deus, o pacto de Deus. Muitos resumem a ideia do pacto em promessas de Deus. Deus falou a Israel, deu as suas promessas a Israel. Então, esse é um grande privilégio. E como vemos aqui, meio de graça.
A palavra de Deus, meio de graça. Quando Deus quer abençoar um povo, ele envia a sua palavra, ele envia pregadores, aqui no Antigo Testamento, no caso, profetas. Então, Jonas, ele tem plena consciência de como essas coisas funcionam e ele está enciumado e enfurecido com a possibilidade dos malignos ninivitas terem acesso àquilo que é um privilégio de Israel, a pregação, a profecia, a palavra de Deus. O próprio Jonas, ele explica no capítulo 4, quando o texto diz que isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e olhou e orou ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra", vendo arrependimento ali, ele ora isso, né? "Não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal." Então, depois que Jonas vai ser engolido e vai acabar indo, né, obedecendo à vocação de Deus, mas antes de ir, Jonas não queria ir, porque para Jonas pensar na possibilidade de que aqueles pagãos malignos ninivitas participariam das bênçãos da aliança, o que Deus deu a Israel, por meio de sua palavra, como arrependimento, isso causava então uma revolta profunda no profeta. De fato, é um privilégio dado a Israel e Deus então envia o mesmo para essa nação pagã e ímpia. E por isso então o profeta foge no navio em direção oposta, em direção à Cilícia, cortando o mar Mediterrâneo. Em segundo lugar, irmãos, nós temos então a disciplina do Senhor, verso 4 a 7, verso 11 a 15. Então o Senhor lançou um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar. Vejo o medo no verso 5 aí dos marinheiros, ao ponto de lançar a carga para aliviar o navio. E no caso de Jonas, ele desceu ao porão e se deitou e dormia. E então, de fato, um grande pânico em todo o navio, porque o juízo de Deus, então, está ali para alcançar a Jonas. O juízo começa pela casa de Deus, como o apóstolo Pedro nos lembra, que o juízo primeiro vem por nós, e o juízo porque o profeta se recusou a cumprir a sua vocação, fugiu do dever. Deus disse: vai para um lado, ele foi para o outro. E Deus é um Deus gracioso, misericordioso, mas é um Deus justo, um Deus santo, um Deus que disciplina, um Deus que trata com o pecador. E, de fato, o que temos aqui, irmãos, é uma rebelião. E o que temos aqui, por meio desse juízo, é rebelião e vida ímpia, e mesmo em alguém da aliança, um crente. Rebelião conduz à aflição, dor e sofrimento. Deus envia, então, e veja que Jonas tentou se afastar, fugir da presença do Senhor, que é uma loucura. Deus está em todo lugar, e Jonas certamente sabe, ou devia saber disso, e o Senhor envia então essa aflição, e Jonas age de maneira completamente indiferente e vai dormir ali, mas não há como fugir. Veremos, né? Ele passará por uma aflição terrível no ventre do grande peixe. O próprio Deus, irmãos, persegue o fugitivo, traz à luz o que está em trevas, né? As pessoas ali não sabem quem é Jonas, quem é esse indivíduo. E ali o chefe ali do navio, o mestre do navio, vê aquela cena estranha, aquele homem dormindo, agarrado no sono, todos em desespero, orando aos seus deuses. Todos então tiraram sortes para ver sobre quem caía, para ver da parte de quem veio aquele mal, como pagãos que eram, e as sortes caíram sobre Jonas. E aí eles questionam Jonas sobre quem ele é, a sua biografia ali, para ter certeza de quem Jonas é e com quem estão tratando.
Ou seja, uma disciplina de Deus, o furor de Deus, a ira de Deus veio sobre o navio. Um fenômeno assustador, extraordinário. Aqueles pagãos tiveram plena certeza de que aquilo não era algo natural, mas algo extraordinário. E como idólatras pagãos que eram, começaram a clamar aos seus deuses, deuses territoriais, num panteão de deuses, que cada um tinha o seu Deus, começaram a invocar esses deuses, clamando por suas vidas, fizeram o esforço de aliviar a carga, o que foi possível fazer, eles fizeram, que é algo comum, lançar cargas quando há risco de naufrágio, mesmo uma carga preciosa, porque de fato muito mais preciosa é a própria vida, então eles aliviaram o navio das suas cargas. E em meio a isso, irmãos, como já vimos aqui, Jonas está dormindo. E este aqui, nesse capítulo pelo menos, é o fundo do poço do desvio do profeta. Até porque lá no ventre do peixe ele vai se arrepender e vai estar numa condição melhor. Aqui é o fundo do poço, podemos dizer, porque nós temos aqui Jonas alheio, distante da comunhão, entorpecido em seu pecado, contrariando a vocação do Senhor. Ninguém que encontrasse esse homem diria que é um servo do Altíssimo, um profeta de Deus. E um pagão tem que dizer para Jonas: levanta e ora. O que é que tu está fazendo aí, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós. Veja que o Senhor fala através de um pagão. Veja, irmãos, aqui o zelo desses pagãos, como envergonha, né? Muitas vezes nós olhamos aí para o mundo pagão, aqueles que têm a falsa religião, às vezes são zelosos, oram várias vezes por dia e têm aí o seu falso culto com zelo. E nós temos aqui Jonas, um servo do Deus Altíssimo, dormindo ali enquanto toda essa circunstância de aflição estava sobre o navio. Claro que esse zelo pagão é supersticioso. E, de fato, é algo lamentável, essa superstição. Eles acham que podem fazer algo para que Deus, então, responda. Eles acham que são os seus sacrifícios, as suas obras, então, é que movem a Deus a responder. Mas o fato é que eles fizeram algo e Jonas estava alheio a tudo. E, de fato, esses homens, irmãos, têm esperança de livramento. E estavam resolvidos a encontrar a origem do mal sobrenatural. Tiraram sortes. E nós sabemos, irmãos, que já temos toda a narrativa. Todos esses homens são pecadores. Todos que estavam no navio estão debaixo da ira de Deus por serem pecadores. Mas a causa direta daquela tormenta era Jonas, como sabemos pelas Escrituras. E eles perguntam: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Aí no verso 8, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E aí Jonas revela quem ele é. Ele diz, verso 9, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E isso explicou tudo. Eles ficaram apavorados. O que foi isso que você fez? Porque agora eles estão cientes que Jonas está fugindo da presença do Senhor. Veja no verso 10. Que é isso que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Jonas falou e eles entenderam muito bem. E está tudo esclarecido. Então, Deus está irado contra este profeta rebelde e fugitivo. Eles buscaram no próprio Jonas a informação e também Jonas lhes disse o que fazer. Eles perguntam no verso 11, o que faremos para que o mar se acalme? E Jonas diz, lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Deus está irado. A sua ira precisa ser satisfeita. Eu que pequei.
Todos são pecadores, mas ali, por causa do pecado de Jonas, Deus está irado. A ira de Deus precisa ser satisfeita, expiada. E Jonas diz: me jogue no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas os homens, temendo a Deus, queriam evitar essa sentença sobre Jonas, tentaram remar para chegar à terra, o mar cada vez mais violento, verso 13. E, irmãos, enquanto eles conservassem o motivo do desagrado de Deus ali no barco, nada poderia ser feito. É como o pecador diante de Deus. A ira de Deus tem que ser satisfeita, tem que ser expiada. Não adiantou descarregar a bagagem no mar, remar, obras humanas, o zelo supersticioso. Não se pode fugir do Senhor. Apenas por meio de Cristo podemos nos livrar do seu desagrado. Apenas com a justiça de Deus satisfeita em Cristo, de fato, o homem pode ser livre da ira de Deus. E é o que vemos aqui exemplificado no texto. Pegaram Jonas, verso 15, e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. No exato momento, irmãos, em que lançaram o motivo da ira de Deus no mar, o pecador foi lançado no mar. A ira de Deus, o texto diz, se aquietou, veio bonança, e os homens temeram a Deus, ofereceram sacrifícios a Deus, e então veio a bonança, que é o que podemos ter aqui já no final aí, poderia ser um terceiro ponto, bonança pela graça de Cristo. Bonança porque, tipificando Cristo, a ira de Deus foi satisfeita, e agora a paz com Deus. Então, o motivo da ira foi satisfeito e a ira cessa. Irmãos, ainda aplicações sobre esse texto. O pecado, irmãos, desperta a ira de Deus. Jonas é um rebelde, um profeta rebelde, um pecador, e ele exemplifica muito bem isso. Isso, de fato, diz respeito a toda a humanidade caída em Adão. O pecado desperta a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, a ira de Deus se revela do céu. E a ira de Deus tem que ser satisfeita. Assim como foi necessário Jonas ser lançado ao mar, foi necessário Cristo vir a esse mundo, nascer, viver uma vida santa e justa, morrer por nós, experimentar a morte, o inferno, ser lançado na morte. Então nós vemos que a ira de Deus, ela tem que ser satisfeita. Para que haja paz com Deus, tem que haver derramamento de sangue, expiação. E aqui Jonas aponta para isso. Temos também graça, porque Deus chama rebeldes. Veremos que Deus vai restaurar Jonas. Deus restaura rebeldes e Jonas vai acabar obedecendo. E como a desobediência afeta outros ao redor, Jonas foi rebelde e houve uma tormenta, e como o pecado, irmãos, dos santos, as quedas dos santos, claro que Deus é misericordioso, restaura, como veremos no caso de Jonas, mas como o pecado ele causa tormentas, a própria igreja sente prejuízo, até mesmo os pagãos, uma vida rebelde contra Deus atrai disciplina e juízo sobre essa terra. É o que vemos aqui o caso de Jonas. E como, irmãos, muitas vezes é uma vergonha para a igreja essa rebeldia, essa vida em desobediência, enquanto há tanto zelo supersticioso no mundo, esses marinheiros aí, graças a Deus vemos aqui que no final eles sacrificaram ao Senhor, sacrifício é culto. Então isso é algo que
nos dá uma boa evidência de que houve também um arrependimento ali daqueles homens. E nós vemos, irmãos, que Deus disciplina o seu povo, e isso é amor. Deus envia os seus juízos, a sua disciplina, aflições, para santificar os seus eleitos, a igreja. E sabemos que Jonas é crente, por todo o texto. Mesmo em seu pecado aqui, vemos que era alguém muito sincero, e sabemos que ele é um crente porque a palavra de Deus diz, e é um crente que está sendo disciplinado, tratado pelo Senhor, mas que fique claro, todo pecado precisa ser expiado e abandonado. É o que aprendemos aqui, o pecado precisa ser expiado, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Isso é feito em Cristo, na cruz, na morte de Cristo. E o pecado é necessário arrependimento e ele precisa ser abandonado. Não haverá bonança enquanto o pecado permanecer oculto. Veja que Jonas fugiu, desceu lá para o porão para dormir e Deus foi atrás dele. Os verdadeiros crentes, irmãos, serão pastoreados pelo Senhor. O Senhor os buscará. Eles serão levados à convicção de pecados, como o caso de Jonas aqui, que disse: peguem-me, joguem ao mar, eu sei que a culpa é minha. O verdadeiro crente penitente reconhece a justiça de Deus, se entrega à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é interesse do penitente que outros sofram por causa dele. Veja que o pecado afeta outros ao redor. Mas o verdadeiro penitente, o crente, ele não tem interesse que outras pessoas sofram por causa do pecado dele. E esse reconhecimento e tratamento do pecado é o início da cura espiritual. Então nós temos aqui na vida de Jonas um testemunho do que é ser um crente pecador. Vemos que Jonas foi rebelde, foi contra a ordem de Deus e foi tratado, foi pastoreado, disciplinado, santificado, subjugado. Finalmente vai obedecer, vai fazer o que Deus quer, vai ser guiado por Deus. Um homem que é do pacto, conhece a Deus, profeta. Temos aqui essa profecia, mas certamente profetizou em outras ocasiões. E nós vemos, irmãos, que Deus não permite que o pecado prevaleça na alma dos seus eleitos. Deus busca os seus servos, mesmo que seja por aflições. E nós precisamos, então, olhar para a Escritura e ver que é da natureza, sim, dos crentes, infelizmente, o pecado, a queda, a rebelião, mas que serão tratados, serão disciplinados. Então, há batalhas na vida espiritual, isso é verdade. Nós precisamos ir à Escritura e aprender sobre estas coisas. Quanto a Cristo, nesse texto, nós já falamos, Cristo morreu para aplacar a verdadeira ira de Deus. Como deve ter sido terrível aquela tempestade marítima. Como é terrível uma grande tempestade no mar. Mas muito pior é a ira de Deus contra o pecado. E Cristo, nos dias da sua carne, esteve também irado contra os pecadores. E foi pedido a Cristo em meio, Jesus fazendo vários milagres, pregando o evangelho, curando. E os mestres da lei, os fariseus, pediram um sinal para Jesus. E Cristo disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Jonas, irmãos, é um tipo da preservação do Messias e da nossa preservação em Cristo. Deus, na sequência, preparou um peixe, um grande peixe, que sustentou a vida do profeta,
E assim também Cristo na morte, esteve na morte 3 dias e venceu a morte. E no Salmo 16:10 é dito do nosso Redentor: tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Veja que então o Senhor Jesus aponta para Jonas, e o Senhor Jesus diz que este é o sinal. Ele está falando da morte dele, né? Jonas é uma sombra, ali Cristo é o cumprimento, é um tipo, Cristo o antítipo. Então, assim como Jonas foi preservado, Jonas experimentou um tipo de morte, de inferno, no ventre do grande peixe. Cristo suportou a ira eterna de Deus no nosso lugar, na cruz do Calvário. Desse modo, irmãos, 3 dias no peixe tipificam a sepultura de Cristo, a sua morte. E isso é algo que manifesta como o pecado tem que ser expiado. Deus é um Deus gracioso, misericordioso, mas justo e santo. E, de fato, Deus entregou o seu Filho. Como Jonas foi jogado no mar, Deus deu o seu Filho para sofrer a morte, o inferno no nosso lugar. E essa graça de Cristo tem um alcance universal. O judeu tinha dificuldade com isso, mas é muito claro no Novo Testamento que os gentios, nós gentios, os gentios também são alvos dessa eleição, da pregação do Evangelho. E nós aprendemos, irmãos, aqui que Cristo vai vencer finalmente nas almas dos eleitos, vai prevalecer sobre toda rebelião. Então nós temos aqui mais um exemplo de preservação dos santos, ou perseverança dos santos, que na verdade é a perseverança de Deus em pastorear, sustentar e guiar os seus santos. Então isso é maravilhoso, exalta a graça de Deus para com esse servo rebelde e pecador, e principalmente devemos olhar para Cristo, para o sinal de Cristo, para o que Cristo experimentou no nosso lugar, para que não tenhamos ira de Deus eterna sobre nós, assim como aqueles homens, ao entregar Jonas, tiveram bonança e paz, e puderam seguir viagem e adorar a Deus com vida e tranquilamente. Irmãos, que o Senhor então nos abençoe, que possamos não depender de sinais terrenos, milagres. Claro que Deus é todo-poderoso para operar os seus sinais, mas nós já temos o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Cristo já veio, morreu, ressuscitou. Possamos olhar para Ele, ir a Ele, depender dEle em tudo, para a nossa vida e para a nossa piedade. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesse dia do Senhor, pela tua palavra, pelo teu evangelho, por saber, ó Deus, que o Senhor falou em todo o Antigo Testamento e especialmente através de Cristo no Novo, e que temos luz, ó Deus, da tua palavra para lermos toda a Escritura, olharmos para Cristo, vermos os teus sinais nesse dia. Ó Deus, o maior sinal e espetáculo do Senhor foi em dar o teu Filho por pecadores. Toda essa ira que estava sobre nós foi retirada por causa de Cristo, do sangue derramado na cruz. Ó Deus, nos dá sermos servos obedientes e fiéis, nos dá ser guiados, conduzidos pelo Senhor, direcionados, nos dá obedecer à nossa vocação, ó Deus. Não nos deixa ir na direção oposta, não nos deixa, ó Deus, colocar o Senhor à prova com uma vida negligente e desobediente, mas nos santifica, ó Deus, nos dá a obedecer de bom grado. Abençoa essa semana, ó Deus, abençoa o teu povo, protege, guarda, guia, conduz, abençoa a tua igreja em Portugal, abençoa, ó Deus, nossa família no Brasil e todo o teu povo também ali, é o que pedimos e oramos no nome de Cristo.
Amém.